bom dia a todos e todas vocês. O nosso boa noite também, né, aos queridos catequizandos e catequistas da quarta-feira à noite. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa formação e antes a gente vai fazer uma oração inicial para a gente começar bem o nosso trabalho. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, acho que seria interessante a gente começar recordando os encontros que nós tivemos até agora. Alguém de vocês sabe quantos encontros nós já tivemos até agora? Nós já tivemos o primeiro encontro, quem sou eu? O segundo, o amor de Deus. O terceiro, o pecado e conversão. Quarto, Jesus, a solução de Deus. Quinto, pilares da Igreja Católica. E esse nosso de hoje é História da Salvação. Como nós já notamos, são 6 encontros. O nosso curso, a nossa formação, a nossa catequese é muito rápida. Então, é preciso que nós providenciemos, se alguém não providenciou ainda, a documentação necessária, porque logo, logo a gente já vai estar no final da evangelização, no final da catequese, e para não deixar em cima da hora, é bom que providenciemos a documentação necessária para que quando chegar os momentos finais assim, do recebimento do sacramento, a gente não tenha assim, uma preocupação maior de sair às pressas procurando os documentos. Né? Então, meus queridos, a história da salvação se divide em 2 partes. Né? Antes, no Antigo Testamento, e depois, o Novo Testamento, após a vinda de Cristo. E como nós já falamos antes, Deus, na sua misericórdia infinita, ele, para reatar aquele elo de ligação que existia entre Deus e o homem, e que foi partido através do pecado dos nossos primeiros pais, ele enviou a terra, enviou até nós vários personagens importantes, por sinal, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, os reis, os juízes, os sacerdotes. Abraão, Isaac e Jacó também são conhecidos como os patriarcas, né? Os primeiros pais da humanidade, né? Pais da humanidade. E quem seriam os sacerdotes? Sacerdotes, a gente vai dar só 1 ou 2 exemplos,
porque são inúmeros, né? Eu começaria com Arão, que cuidava do templo, né? A função do sacerdote não é diferente com as dos de hoje, né? Cuidar do templo, fazer aquelas ofertas a Deus, né? Então, nós temos Arão, Abraão e outros, né? Em relação aos profetas, são inúmeros também, inúmeros profetas, né? Com suas profecias. Mas destacando 4 que são considerados profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles são chamados profetas maiores. Por quê? Porque são profetas que têm mais escritos na Sagrada Escritura. Por isso é que eles são considerados profetas maiores, né? E temos outros também. Em relação a reis, os reis que foram enviados também por Deus, nós temos Abraão também, Melquisedeque, Davi e Salomão. Estes foram os escolhidos por nós, porque na história da igreja, na história da salvação, eles têm um destaque assim todo especial, né? Começando por Davi, tem um acontecimento na vida de Davi que foi muito interessante e serve para retratar a misericórdia de Deus, né? Não só de Davi, como também do rei Salomão, seu filho. Davi, ele era o rei lá, o rei de Israel, e ele estava lá no seu castelo, no seu palácio, quando ele olhou pela janela e viu uma moça tomando banho despida, né? E ele olhou e desejou aquela moça lá. Só que ela era esposa de Urias, seu amigo, seu general. E aí o que ele fez para ficar com aquela mulher? Ele simplesmente colocou Urias na frente do exército dele e, em caso de guerra, quando eles foram guerrear, Urias foi morto, e aí então ele pôde ficar com Betsabá, que era a esposa de Urias, né? Com Betsabá, ele teve 4 filhos, sendo 3 homens e uma mulher, e um desses filhos é o rei Salomão, pessoa importantíssima também na história da igreja. Posteriormente, o rei Davi, vendo que ele tinha o mal que ele tinha praticado aos olhos de Deus, ele se arrependeu amargamente, pediu perdão, se prostrou-se em terra e, arrependido, até tem o Salmo 50 na Bíblia, que retrata muito bem o arrependimento de Davi. O Salmo levou o nome também, codinome, né, de Miserere, quer dizer, misericórdia, né? Um salmo muito bonito, Salmo 50, assim que vocês tiverem oportunidade, ir nas suas casas, assim com calma, procurem ler o Salmo 50, que é o Salmo de Davi, Salmo de arrependimento pelo que ele tinha feito, pelo pecado que ele tinha cometido em relação ao seu amigo e general, e por causa da traição. E falando de Salomão, filho do rei Davi, Salomão também é um personagem marcante, como eu disse, na história da igreja. Salomão era muito rico, né? Muito rico. Ele tinha um exército muito poderoso e era uma pessoa muito iluminada, ungida por Deus. Aliás, todos os sacerdotes, reis, todos eram ungidos, né? E Salomão também, então, era uma pessoa sábia, né? Tinha, assim, uma sabedoria que vem de Deus. Só para a gente ter ideia de uma
dos trabalhos, uma das atuações, um dos casos acontecidos com Salomão, eu vou dizer para vocês. Certa vez, o rei Salomão estava lá no seu palácio real, e chegou, existia lá no seu reinado, duas senhoras, duas mulheres. E elas deram à luz, cada um com seu bebê, no mesmo momento. Só que um dos bebês faleceu. Então, aquela uma que mãe daquele bebê falecido, trocou o neném, o bebê, com a outra mãe lá. Aí o que aconteceu? Aí quando foi descoberto esse problema, infelizmente acontecido, aí as duas mães começaram a reclamar o bebê vivo, a criança viva, dizendo que era, cada um dizendo que era filho dela. Né? E aquele impasse se prolongou e as mães acabaram sendo levadas na presença do rei Salomão. E o que o rei Salomão fez? Com a sua sabedoria divina, então, após ouvir as duas mães dizendo que o filho vivo era delas, o que ele fez? Então ele decidiu o seguinte, mandou chamar um guarda e colocou a criança na frente dele, a seus pés, e falou para o guarda partir a criança no meio, dar metade para uma mãe e a outra metade para outra mãe. Né? E quando o guarda foi fazer isso daí, ele levantou a espada para partir a criança no meio, aí uma das mães falou, não, entrega para ela, o filho é dela mesmo. Né? Aí o que o rei Salomão fez? Ao invés de dar para aquela mãe que a outra falou que era filho dela, ele deu para aquela uma que abriu mão da criança. Porque ele sabia, ela só não permitiu que a criança fosse partida ao meio por causa do amor que ela tinha pela criança. Então ela preferia fazer com que aquela criança vivesse junto à mãe falsa, a falsa mãe, do que ver a criança morta. Por aí a gente vê a sabedoria de Salomão, né? O discernimento que ele tinha a respeito de Deus. Né? Isso aí são relatos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, ou seja, após a vinda de Cristo, né, nós temos, pelo batismo de Cristo, nós nos tornamos também sacerdotes, profetas e reis. E quem seriam os sacerdotes dos nossos dias? Os sacerdotes dos nossos dias, como eu disse há pouco, são os nossos padres, os nossos bispos, e o Papa, sendo o Papa o maior de todos os sacerdotes, né? Sendo que Cristo é o sumo sacerdote, maior de todos, o Papa é maior de todos, entre os sacerdotes terrenos. Agora, maior sacerdote de todos os tempos é Jesus Cristo, que é também chamado de sumo sacerdote. Então, os sacerdotes nossos dos dias de hoje têm praticamente as mesmas funções daquela época, do Antigo Testamento, ou seja, fazer as ofertas, né? Fazer as ofertas, cuidar do templo, no nosso caso, as igrejas. Naquela época eram sinagogas e etc. Né? Hoje não, hoje nós temos aí as igrejas. Então, os nossos padres, bispos e o Papa têm também as mesmas funções daqueles sacerdotes do Antigo Testamento. Continuando, nós... sim, e a respeito dos leigos. Os leigos, quem são os leigos? Os leigos somos nós também, quando nós ofertamos o melhor do nosso coração também a Deus, nós estamos também agindo como um verdadeiro
sacerdote, né? Em relação aos profetas, nós somos profetas quando anunciamos a palavra de Deus, ou seja, quando evangelizamos, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, evangelizando, anunciando a palavra de Deus, é equiparado ao trabalho de um profeta também. E rei, quando nos reunimos, o povo, para anunciar o reino de Deus, que não é deste mundo, né? Certa vez, aquele pessoal, aquelas pessoas, né, os discípulos, os seguidores de Jesus, quiseram consagrá-lo, nomeá-lo rei, e ele saiu assim, de fininho, vamos dizer assim, despercebidamente, e disse, não, não é esse rei que eu sou, o meu reino não é deste mundo, né? Porque eles achavam que Jesus seria um rei que iria revolucionar lá o mundo, libertá-los da escravidão, enfim. Ele disse que o meu reino não é deste mundo, né? E nós, como podemos contribuir neste mundo presente à história da Igreja, consequentemente, a nossa salvação e de todos os nossos irmãos? Nós podemos contribuir para que esse mundo melhore cada vez mais, para que nós tenhamos assim uma harmonia entre todos nós, entre todos os cristãos. Existem várias etapas da nossa vida que praticadas e colocadas em prática, elas vão ajudar com que haja um crescimento da nossa parte e também um crescimento da comunidade a quem nós pertencemos. Então, a gente começa com a paciência. Se nós formos pacientes em todas as nossas situações que nós nos defrontamos, aí, com certeza, a gente estará contribuindo, né? É muito comum a gente pedir paciência a Deus, que Deus nos dê paciência, mas quando nós nos defrontamos com alguma situação assim que nos deixa impaciente, a gente acaba ficando impaciente, né? E sendo que a gente sempre pede para ter paciência, paciência, paciência. E quando a impaciência não nos vem, a gente acaba se perdendo. A justiça também, né? A justiça é muito importante que nós, evangelizadores, principalmente nós evangelizadores, né? A justiça, todos nós temos que ser justos nessa vida, né? Como Jesus disse certa vez no Evangelho, dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, né? Solidariedade. A solidariedade também é uma virtude importantíssima. Temos que ser solícitos, solidários com o nosso irmão, com a nossa irmã. O homem não foi criado para viver só, mas para viver em comunidade. Então, é importante que, quando houver sempre oportunidade de alguém que estiver precisando da nossa ajuda, a gente ser solidário com o nosso irmão. Também temos que ter misericórdia. Temos que ser misericordiosos, ou seja, colocar-se no lugar do outro, né? Às vezes a gente se depara em alguma situação e a gente se limita mais a criticar, fazer comentários negativos, né? Ao invés de a gente se colocar no lugar do outro, ter misericórdia. Seria bom que a gente imaginasse como que seria o nosso comportamento se a gente estivesse no mesmo lugar da pessoa que está passando por sérias atribulações. E, acima de tudo, temos que ser caridosos. A caridade, o sinônimo
um sinônimo muito forte de caridade é o amor. Nós temos que ser amorosos, né? O nosso amor tem que se prevalecer em todos os momentos da nossa vida. E como podemos ser caridosos? Às vezes a gente fica imaginando que para ser caridoso tem que fazer também coisas assim importantíssimas, coisas extraordinárias, que realmente sejam notáveis, né, na comunidade. Mas a caridade, no menor, num dos gestos mais simples que possa parecer, se nós fizermos com todo o amor no nosso coração, nós estaremos sendo caridosos, né? Como, por exemplo, ajudar um deficiente ou um idoso a atravessar a rua, né? Dar um endereço certo. Por que eu digo isso? Porque não sei se já aconteceu com alguém, com algum de vocês, mas quando a gente está à procura de um endereço e a gente está com uma certa urgência de achar esse endereço, por exemplo, e a gente não está conseguindo. Quando a gente pergunta para uma pessoa se ela conhece o endereço e ela nos informa o endereço certo, a gente fica assim contentíssimo, né? Então é importante também que a gente, quando a gente indica, quando a gente mostra o endereço certo para alguém que está procurando, nós estamos fazendo um ato de caridade. E isso aí faz um bem tão grande para nós. Se vocês já viveram essa situação, se vocês já sentiram, sabem muito bem do que eu estou falando. Existe uma outra maneira também da gente fazer uma caridade importantíssima também e aparentemente simples, é colocar o endereço, emprestar o nosso ouvido para outra pessoa. Às vezes um irmão, uma irmã chega perto da gente e se lamentando, né, cheio de lamúrias, tristeza, né? E a gente vai ouvindo, ele fala, só ele que fala, a gente se limita a escutá-lo, e depois de um certo tempo, ele para de falar, já muda o assunto, começa a conversar coisas mais amáveis, mais saudáveis, né? E depois despede da gente com um sorriso, com alegria e agradecendo a gente. Na verdade, ele queria somente que alguém ouvisse ele falar, né? Ouvisse o seu desabafo. Eu acho que vocês também eu penso que vocês, se algum de vocês também já passaram por essa situação. Então, é importante que a gente também dedique um momento da nossa vida, quando se nós nos depararmos com uma situação dessa, que sejamos pacientes, generosos, justos, né? E, acima de tudo, caridosos, para perder alguns minutos, né? Entre aspas, né? Perder alguns minutos e ouvir esse nosso irmão, porque com certeza nós também estaremos crescendo espiritualmente, né? Agora, o nosso encontro já está chegando ao final. A gente vai reservar um tempo maior para que a gente possa dialogar, interagir mais no dia que a gente vai se encontrar pessoalmente, no dia que for passado esse vídeo para vocês aí. E, então, eu vou me limitar agora a passar algumas datas, somente algumas datas, de quando aconteceu, por exemplo, a aliança com Abraão. A aliança com Abraão, uma das primeiras alianças, por que não dizer a primeira aliança de Deus com a humanidade, aconteceu no ano 1800 a.C. 1800 a.C. A aliança com Moisés já veio um pouquinho antes, né? 1250 a.C. Aliança com Davi, 1000 anos
antes de Cristo. E a existência dos profetas, né? A aliança, o envio dos profetas, por volta dos anos 600 antes de Cristo. Nós temos também, no Novo Testamento, várias profecias, inúmeras profecias e inúmeros cumprimentos dessas profecias também. Esse é um assunto que a gente vai tratar também mais detalhadamente no nosso encontro pessoal, né? Mas eu só queria destacar aqui uma das profecias e o seu cumprimento, que eu acho lindíssimo e interessante mesmo. A profecia é do profeta Isaías, está no seu livro, no capítulo 61, dos versículos 1 e 2. Diz o seguinte, prestem atenção, vocês. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes, curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. Proclamar um ano de graças da parte do Senhor e um dia de vingança do nosso Deus e consolar todos os aflitos. Esta foi a profecia de Isaías. Deixa eu ver aqui. Profecia de Isaías, que aconteceu 500 anos antes de Cristo. Profetas, 500 anos antes de Cristo. E agora o cumprimento dessa profecia está no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, capítulo 4, versículos de 14 a 19. Diz assim, o cumprimento dessa profecia que foi lida para vocês agora. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde havia sido criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção e aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Então, por aí, meus queridos catequizandos, a gente vendo aqui essa profecia acontecida há 500 anos antes da vinda de Cristo, se consumar agora através do próprio Jesus Cristo, né? Em uma das suas aparições na sinagoga, a hora que deram o livro, né, para ele ler, ele leu exatamente esta profecia de Isaías acontecida há 500 anos antes da sua vinda, né? Antes dele se tornar a boa nova do reino para todos nós e para a humanidade também. Então, por aqui, eu encerro essa minha participação, dizendo para vocês, como já falei, as outras profecias e os outros cumprimentos, que são inúmeros, a gente vai ver com mais detalhes no nosso encontro. Fiquem com Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.